Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui novamente, todos juntos, para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na nossa casa espírita, o Centro Caibar Chuta de Pompeia. O tema de hoje vai ser o capítulo 9 do Evangelho. Bem-aventurados os mansos, né, os brandos e os pacíficos. Bom, e antes de começar a nossa reflexão, nosso bate-papo de hoje, vamos realizar a nossa prece como é de costume. Então, fechando nossos olhos, trazendo a nossa mente aqui para esse instante, para esse momento, é que agradecemos a Deus, a nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui juntos, imbuídos do mesmo sentimento, do mesmo propósito, de estudar as palavras e os ensinamentos de Jesus. E para isso pedimos o auxílio dos bons espíritos, dos mentores e trabalhadores da nossa casa espírita, do Centro Caibar, do nosso anjo guardião, para que nos inspirem as ideias, as reflexões, as palavras, os pensamentos e principalmente nossas ações. O que nós vamos fazer com esse conhecimento que nós vamos conversar hoje? Que assim seja. Então, pessoal, como eu disse, hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, todas as quartas-feiras aqui no nosso centro, e o tema que nós escolhemos hoje é o capítulo Bem-aventurados, faz parte das bem-aventuranças do Evangelho, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Então eu vou passar slides aqui para nos auxiliar nas reflexões, na condução do estudo, ok? Esse capítulo do Evangelho ele é composto por 5 partes, cinco sessões, né? Injúrias e violências, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. Hoje nós vamos nos ater ao tema injúrias e violências e afabilidade e doçura. Nós não vamos percorrer o capítulo todo, tá? Mas nós escolhemos esse ponto para a gente refletir hoje. Principalmente porque nós vivemos num momento onde nós já percebemos muitas injúrias e muitas violências, principalmente verbais, no nosso dia a dia. Hoje, com a facilidade de comunicação que nós temos no nosso meio, a todo momento nós ampliamos muito a nossa capacidade de estar em contato com as pessoas, através de redes sociais, de notícias, diferente do que era em outras épocas. E no começo, redes sociais era algo novo, acho que para quem começou junto com esse movimento todo de conectar as pessoas, de conectar todo mundo, era legal, porque você se conectava realmente com pessoas que às vezes estavam afastadas pela distância. Então, um parente, um amigo que há muito tempo você não via, de repente essas redes sociais conseguiram fazer a gente entrar em contato. E foi muito bom. E é muito bom até hoje. No entanto, se a gente lembrar nos últimos anos para cá, até os dias atuais, nós temos percebido um aumento das discórdias, das palavras, das ofensas em redes sociais, da polarização. Quem que não está percebendo a polarização do nosso mundo hoje? E a gente gasta um tempo nosso do dia olhando essas redes. E nós percebemos, então, esses assuntos, as injúrias, violências, ofensas pessoais, ofensas veladas, críticas, reclamações, de forma muito acentuada, em grande quantidade. Então, a ideia hoje é trazer esse capítulo do Evangelho para o nosso dia a dia, nesse escopo que eu estou dizendo, ok? Para a gente refletir sobre isso. Vou passar aqui. Bom, acho que a primeira coisa
para tentar fundamentar o que eu disse, o que nós percebemos hoje em redes sociais, certo? No mundo que a gente está conectado o tempo todo. Nós percebemos, e aqui é fruto de uma pesquisa de um instituto, esses números nós vamos encontrar ilustrado de diversas formas, mas o número é o mesmo, a fonte da pesquisa é a mesma, tá? Que eles pesquisaram a quantidade de menções negativas, ou seja, de comentários negativos em relação a determinados temas. E em busca de entender, de quantificar toda essa intolerância que nós temos vivido, que nós temos percebido hoje em redes. Então, por exemplo, quando vai falar de política, o que está mostrando aí? 97% dos comentários sobre política tem algum tipo de menção negativa. Pouco menos de 3% se dedicam o tempo dele, a escrita dele, a mencionar algo positivo sobre a política. A maior parte é negativa. Outro exemplo aí, aparência. 94% de qualquer menção em relação à aparência física de alguém, de algum objeto, de uma pessoa, de um carro, de uma casa, geralmente tem algum tipo de menção negativa. E assim vai por vários temas, eles foram pesquisando. Homofobia, deficiência, idade, geração. Quem já não viu uma piadinha sem graça em relação à idade ou à geração de uma pessoa? Religião também não escapa aos comentários negativos, alguns movimentos muito fortes criticando a religião, e por aí vai. Então, isso aqui mostra que determinados temas que estão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, eles sofrem sempre menções muito negativas. Isso em termos de percentuais. Quando nós olhamos a mesma pesquisa, mas quantificando, então eles fizeram esse exercício. Pegaram 3 meses de intervalo e falaram, vamos quantificar. Ou seja, nós estamos falando que a maior parte tem menções negativas, mas quanto é isso? Então, política em 3 meses, dentro do escopo, aqui eu não sei dizer na pesquisa o quão grande era esse escopo, tá? Eu não fui tão a fundo assim, mas nós tivemos 273 mil comentários e menções em relação à política. Se a gente lembrar lá do slide anterior, de 97% menções negativas, nós temos aí dos mais de 200 mil menções negativas à política. Em 3 meses. Imagina no ano todo, imagina em todo o universo de digital que nós temos no planeta hoje. É uma quantidade de menções negativas, de conteúdo negativo muito grande. E isso fica na gente. Você imagina, você acorda de manhã, faz a sua prece, você tenta se conectar com a espiritualidade e faz isso provavelmente muito bem, faz aquela higiene mental, espiritual e se eleva. Liga o celular, acessa a sua rede social e já vê comentários negativos ou alguma coisa que não é muito bacana em relação a esses temas. Então, isso já traz a sua vibração de novo para baixo, isso traz um sentimento ruim também para dentro de você, você que acabou de fazer sua prece. Então, é um tema bastante relevante isso. E é importante, o que nós vamos tentar falar aqui hoje é como lidar com isso. Já que está presente, que está na nossa frente, está diante de nós, e nós precisamos nos manter equilibrados, calmos e com harmonia dentro de um ambiente desse. Então, nossa proposta de hoje vai ser nesse sentido. Algumas coisas que chamam a atenção também ainda na pesquisa. Aqui o exemplo de aparência. Existe um grau de intolerância grande, mais de 70% das menções negativas de aparência são feitas de forma direta. Ou seja, perdeu completamente, nesse caso aqui, a polidez, o respeito, e faz a ofensa, a menção de forma direta à pessoa, que é o que ele chama de visível. E quando é indireto,
de forma a dar a entender que é tal pessoa, a pesquisa nomeia de forma invisível. E outro dado aqui que chama atenção: parte dessa intolerância hoje está se tornando abstrata, o que particularmente eu acho ruim. Então aqui o exemplo é da política. O que quer dizer real e abstrata? Real é quando tem um fato real. Existe um político que teve uma atitude muito ruim e a gente comenta sobre aquele fato, sobre aquela atitude. E abstrata é quando as pessoas comentam de forma geral sobre a política, não lastreado com dado na realidade. Sim, a política em si é ruim, só pelo fato de ele existir. Então, se nós já não devemos julgar as pessoas, e sim olhar para as atitudes dela, ou seja, refletir sobre as atitudes e nunca condenar a pessoa, imagina quando você está a ponto de condenar um conceito, uma classe inteira como a política, que é o que estão fazendo, que é o que tem acontecido hoje. A aversão a qualquer assunto, por exemplo, de política, sem ter um lastro real na realidade. Então, pessoal, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quais são as passagens do Evangelho que fundamentam, que dão origem a esse capítulo que Kardec escreveu? Lembrando, o Evangelho segundo o Espiritismo tem a proposta de trazer os textos bíblicos, os textos evangélicos, e ajudar na sua compreensão. Então, é muito comum em todo capítulo do Evangelho nós lermos as passagens dos evangelistas, dos apóstolos do Novo Testamento. Então tem lá: bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Isso está em Mateus, versículo 5:4. Outro versículo: bem-aventurados que são os que são pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E outro, também está em Mateus, né? Outro: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá ser condenado pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que puser em cólera contra sua irmã, contra seu irmão, desculpa, está errado o texto, merecerá ser condenado pelo juízo. Também está em Mateus. Então aqui são os versículos dos evangelhos que são citados, e daí o Kardec faz as reflexões que ele sobre os versículos, e nesse capítulo especificamente também tem as instruções dos espíritos, tá? Então nós vamos basear naqueles dois primeiros assuntos em relação ao que está no Evangelho, ok? Bom, sempre quando eu leio um versículo, eu sempre penso no contexto. É a minha primeira atitude. Quando é que foi dito isso? Certo? Mateus, João, Lucas, onde que eles captaram essa ideia? Então, quando Jesus disse as bem-aventuranças, ele falou no Sermão da Montanha. Okay? O Sermão da Montanha foi um momento em que Jesus falou sobre os códigos da vida moral, da vida baseada nos valores de Deus, nas leis de Deus, e que abririam a todos as portas do reino de Deus. Okay? Então, na verdade, o Sermão da Montanha foi um código para a vida superior, um código que vale até hoje, de ensinamentos morais e de uma vida correta. Então foi nesse momento que ele falou sobre as bem-aventuranças. Tem uma passagem nesse livro que eu deixei aí do lado, que é Pelos Caminhos de Jesus, pelo Espírito Amélia Rodrigues, do nosso irmão Divaldo Franco, onde ela fala desse momento. É muito bonito esse capítulo. E uma coisa que ela deixa claro, e nós também, pelos textos históricos que nós lemos, o povo naquele momento, eles almejavam o Messias, esperavam o Messias, mas ela esperava um líder, um tipo de liderança, de característica desse Messias, que fosse apaixonado, como refletindo a vontade que o povo tinha de se libertar dos julgos que eles estavam vivendo há tantos séculos, no caso, naquele momento com os romanos. E eles esperavam esse impulso do seu líder para fazer essa libertação.
à custa de violência e de libertar esse povo a qualquer custo. Bom, não foi isso que Jesus propôs. O sermão da montanha, as bem-aventuranças que ele enunciou naquele dia, na verdade foi uma carta de euforia, de libertação para aquele povo, mas em termos de paz e de amor. Eu vou ler um trechinho do livro aqui, porque é muito bacana da forma que ela coloca aqui. O verbo divino, a música do verbo divino permanecia na acústica das almas que haviam participado daquela assembleia daquele momento. Tudo acontecera de surpresa, em razão da massa que se afluíra àqueles sítios fronteiriços ao mar. Ou seja, as pessoas começaram a se agrupar perto de Jesus e ele, de surpresa, ele anunciou as bem-aventuranças. Anelava-se à época por um conquistador que utilizasse a antiga lei para espezinhar os adversários e projetar os escolhidos no rumo das estrelas e das glorificações transitórias. Aquela, porém, era uma carta de euforia lavrada em decretos de amor e paz, como a gente disse. A mensagem era revolucionária de uma forma especial e desconhecida. Por tais razões, aquela mensagem significava um divisor de águas, separando as épocas do processo histórico para as criaturas, principalmente para aquelas que participaram daquele momento. Então, ela concluiu aqui, o líder não era um guerreiro, o líder era um poeta. Achei muito bonito essa colocação da Amélia Rodrigues nesse sentido. Jesus foi um poeta nesse dia ao enunciar as bem-aventuranças no Sermão da Montanha. E foi quando ele disse, bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Bom, vamos começar com nossas questões, né? Vamos tentar entender se foi uma forma, Jesus se expressou de uma forma retórica apenas, ou vamos tentar entender o conteúdo. Primeiro, as passagens do Evangelho de Jesus raramente oferecem bens materiais. As citações dos versículos, sempre coisas mais intangíveis, como o reino dos céus, a paz, o amor, a viver o reino de Deus, bens espirituais. E aqui é muito bacana, porque ele oferece algo de concreto. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Ou seja, vocês vão receber algo de concreto, a terra. Mas, ok, isso faz sentido? Os mansos realmente eles vão herdar a terra? É as perguntas que nós nos fazemos, né? Será que quando a gente pensa em algo concreto como a terra, será que não são os mais fortes que vão herdar a terra? Aquelas pessoas mais capazes de se defender, mais realizadoras, mais decisivas? Ou será que quem vai herdar a terra são as pessoas de maiores recursos, no caso financeiros, as pessoas que conseguem, através do poder do dinheiro, cuidar melhor de si, afastar perigos, se cercar de cuidados? Será? Ou até mais, né? Será que quem vai herdar a terra são os imunologicamente, biologicamente mais adaptados? Pegando aí os enunciados do darwinismo. E é interessante pensar isso, porque nós estamos agora num momento onde nós estamos com uma pandemia em atividade no planeta todo, atingindo todos, atingindo os mais fortes, os mais fracos, os mais que têm maiores recursos financeiros, os que têm menores. Então, ok, então não são esses, mas então são os mais resistentes. Bom, é interessante a gente pensar nisso. O que a ciência fala quando a gente pensa nisso daí? Quem que é imunologicamente melhor adaptado, segundo a ciência? Então, tem um pesquisador, ele chama Richard Davidson.
Ele é um pesquisador, eu vou ler aqui um pouquinho dele. Ele trabalha na Universidade de Wisconsin, lá nos Estados Unidos. Ele fundou e preside o Centro de Investigação de Mentes Saudáveis daquela universidade. E lá são realizadas pesquisas interdisciplinares com muito rigor científico para entender as qualidades positivas da mente com gentileza, como gentileza e compaixão. Ou seja, tudo que a gente estuda aqui sobre amor, gentileza, bondade, afabilidade, doçura, paciência, Richard Davidson estuda nessa universidade, eu já citei ele aqui em outras palestras. Hoje, para ter uma ideia do grau de importância e seriedade disso, hoje Richard Davidson é considerado, ele acumula já vários prêmios, ele é considerado uma das 100 pessoas mais influentes do planeta hoje. Ou seja, não é qualquer um. Ele sabe, está dedicando muito tempo e a capacidade que ele tem de entender esse assunto, e ele afirma de forma muito categórica: treinamento em qualidades positivas da mente, como compaixão, bondade, em média, geram efeitos duradouros no cérebro e nos aspectos fisiológicos da saúde. Então, não sou eu que estou falando, quem está falando é Richard Davidson, e afirmando que exercitar bondade, exercitar compaixão, não é só pensar nisso, é exercitar mesmo. Porque agir, ação, como a gente já falou também em outras ocasiões, não é só pensar, é buscar também. Isso gera efeitos duradouros no seu cérebro e na sua biologia, na sua fisiologia. Você fica mais resistente. Então, quando a gente fala quem vai herdar a Terra, os mansos, bom, realmente tem uma adaptação, tem uma saúde biológica melhor, na média, obviamente. E aí, pessoal? Bom, nós estamos num período de transição planetária, ok? Então, de novo, nós estamos naquela questão, né? Faz sentido o que Jesus falou? Então, praticar bondade, compaixão, traz benefícios. E nesse período de transição planetária, o que nós sabemos a respeito desse período que foi citado por Kardec é que o mundo, nosso planeta, vai transitar, vai mudar num plano de um estado de provas e expiações para um planeta de regeneração, para um mundo de regeneração. E o que nós sabemos disso? Que nesse mundo de regeneração, os espíritos que não vão se encaixar nesse novo momento, ou seja, que não tenha a maturidade necessária para esse novo momento do planeta, vão ter que continuar a sua evolução, a sua jornada, que todos nós vamos fazer. Eles têm que estagiar em outro orbe, ou seja, serão convidados, serão levados a progredir em outro planeta. Então, o grupo que vai ficar, que vai, entre aspas, herdar a Terra, como Jesus disse, são espíritos que se encaixam nesse novo momento. Então, mas aí vem a pergunta, né? Então quem que é? Quem que é que vai herdar a Terra? Quem que são esses espíritos que vão estar habilitados a continuar a sua jornada evolutiva aqui? Basicamente, o amor ao próximo é a base das relações sociais nos mundos de regeneração. Tem várias qualidades que a gente lista tudo, mas sempre você pode resumir nesse ponto principal: amor ao próximo como base das relações sociais. Então, nós conseguimos ver pensar em vários exemplos hoje para ver quando a gente está longe disso, de o amor, a compaixão ao nosso semelhante ser o guia de todos nós, de forma geral. Exemplo agora, nós estamos com essa vacinação de toda a população do planeta, mas nós presenciamos muita briga, muita disputa por vacina. Olha, minha população vai primeiro, meu país vai conseguir primeiro. Será que era isso mesmo? Será que não tem um monte de grupo de risco em tantos países que não mereciam ter a vacina primeiro? Mais uma vez nós notamos, né, os países com maiores recursos se apropriarem
primeiro da vacina. E a pergunta é, será que era lá mesmo as maiores necessidades? Será que eram nesse país? A nossa intuição diz que não. Apesar de a gente não conhecer a realidade total do planeta, diz que não. Mas isso mostra, nos faz pensar que um planeta de regeneração vai considerar esse tipo de questões, ou seja, vai levar em conta o próximo nas atitudes. Então, esse mundo de regeneração vai caminhar muito rapidamente para se opor a todas as formas de intolerância, todas as formas de egoísmo, todas as formas de injúrias e violências e ao materialismo como doutrina. Então, quem vai possuir a Terra? Quem não tiver focado nesse tipo de grupo, nesse tipo de pensamento, nesse tipo de atitude. Então, faz muito sentido, por enquanto, o que Jesus disse para nós. Ou seja, os mansos, os pacíficos, os pacientes, os que exercitam sua compaixão e amor ao próximo, é os que vão, de fato, herdar a terra. Não os mais fortes, os mais financeiramente preparados. Não é isso. Então, faz muito sentido o que Jesus nos disse. E onde mais nós vemos o porquê de evitar, o porquê não se afastar de injúrias e violências? É só por causa da nossa transição planetária? Não. Está nas leis divinas, questão 648, Livro dos Espíritos, onde Kardec propõe a divisão, propõe as leis aos espíritos e eles confirmam, falam ok, pode ser nessa divisão que você propôs, e está lá, lei de justiça, amor e caridade. E explica, toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor. Depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira de todo, é a lei primeira de todo cristão. Ou seja, toda vez que a gente pratica uma injúria, uma violência física ou verbal com alguém, nós estamos faltando e transgredindo a lei de amor, que é uma das leis divinas. E o que nós sabemos dos nossos estudos? Toda transgressão à lei divina gera um débito que nós vamos ter que lidar com ele depois. Nós vamos ter que aprender com essa atitude que nós praticamos contra as leis divinas. Lidar das formas mais variadas, né? Ou lidando de uma forma equivalente ao que nós praticamos, ou de outras formas que a providência divina e a espiritualidade nos oferece, ok? Bom, e por que é difícil a gente evitar praticar injúria e violência? O que faz a gente, muitas vezes, reagir a uma injúria e uma violência verbal, uma ofensa, da mesma forma? Porque muitas vezes nós nos pegamos assim, a gente reage. E reage da mesma forma, a gente se defende. Então, o que a lógica nos traz? Tá? A consciência no mundo material, ou seja, uma consciência muito mais restrita ao mundo material, nos faz pensar a satisfazer nossos próprios desejos. Aqui cabe um alerta. Nós já falamos muitas vezes isso não é uma condenação aos meios materiais que são necessários para a gente se viver. O que nós não podemos é valorizar os meios materiais acima dos bens, dos meios, dos valores morais nossos, ok? Então, uma pessoa que está muito presa ao materialismo, aos bens materiais, ela dá muita importância a isso e sente que isso é o que ela precisa fazer para ser feliz. Proteger esses bens, esses meios materiais que ela possui. Então, e tudo pode representar uma ameaça. Então aí começa a surgir antagonismos, conflitos, você não quer se sentir diminuído ou no que você tem em comparação do que o outro tem. E muitas vezes, como os seus bens materiais que você julga que são seus, são muito importantes para a sua felicidade, outra pessoa sempre é vista como uma ameaça. Então, essa de forma geral são os grandes porquês que afastam as pessoas, que empurram as pessoas a praticar injúrias e violências.
essa noção de que eles são mais importantes do que todos, fruto do orgulho e do egoísmo, né? Então, como que a gente deve lidar? Isso é o que motiva a gente. O nosso apego ao ego, o nosso apego aos nossos bens materiais, nosso apego às pessoas que a gente ama. Isso é importante lembrar. Muitas vezes nós partimos para a defesa de pessoas, não só do nosso carro que a gente acha bonito, mas sim do nosso filho, da nossa mãe, do nosso pai, qualquer ofensa que eles recebam, a gente vai lá e reage a isso. Então, isso também é o apego a todas as formas de apego nós se referimos aqui. Então, como lidar com isso? Acho que o primeiro ponto é crer na vida futura. Ou seja, crer que aquele momento que você está vivendo, que você está presenciando, que você está sendo impelido a reagir ou a praticar alguma violência, alguma injúria, alguma ofensa, não é o momento determinante da sua vida. Você vai ter outras vidas, você vai ter outras experiências. Aquilo não é definitivo para você se defender dessa forma. E quando você acredita na vida futura, traz uma outra consequência. Você acredita nas vidas passadas. Por quê? E são os postulados de você acreditar numa sucessão de vidas, como o Espiritismo diz, a reencarnação. Se você tem as vidas passadas, já teve outras experiências, e acredita num Deus, com aqueles atributos da divindade que nós já conversamos, um Deus infinitamente justo, o que você está vivendo é o que você precisa viver. Se você está tendo que lidar com injúrias, é porque de alguma forma você esteve envolvida com injúrias no passado. Então, essa consciência que teve, que o momento onde você vive não é o único, que já teve outros anteriores, vão ter outros à frente, ajuda muito a gente a lidar com tudo isso. Entender que não existe superioridade original. Ou seja, dentro desse conceito que nós estudamos aqui dentro da doutrina espírita, que todos fomos criados simples e ignorantes, derivados do princípio inteligente, da substância material inteligente, como nós já conversamos aqui, todos nós partimos do mesmo ponto. E, portanto, nenhum de nós teve privilégios. Ninguém nasceu diferente um do outro. Simplesmente nós estamos em jornada. Na jornada que vai nos levar todos à purificação. Mas ninguém começou de um ponto privilegiado em relação ao outro. Então não tem porquê eu achar que eu mereço mais do que outro. E por último, não sintoniza com os seus agressores. Se você considera alguma coisa má, ruim, você não deve dar força a isso reagindo da mesma forma. Mais uma vez eu trago um exemplo. Uma pessoa pratica uma ofensa contra uma pessoa que você ama bastante. Um ente querido seu. Você parte para reagir. Quando você faz isso, você está usando o mesmo tipo de comportamento de quem praticou a ofensa. Então, você está se sintonizando com o agressor, você está adquirindo débitos com essa lei, você está faltando com compaixão. Bom, esse exemplo que eu dei é muito mais fácil falar dessa forma do que agir quando a gente está vivendo esse momento. Mas esse é o ponto que a gente tem que considerar. Então, gente, não é agir. Alguns pensamentos que a gente precisa ter. Mas mesmo assim, ofendeu minha mãe, meu filho, falou mal dele. Por quê? Eu quero reagir, isso está errado, isso é uma mentira. Então, primeira coisa que eu trouxe aqui para a gente refletir. Por que a gente precisa se defender realmente? Ok? Por que a gente precisa partir em defesa desse ente? Nós já vimos, por exemplo, Jesus, ele investiu tempo em se defender, ou quando ofensa é para nós mesmos, né? Mas no caso aqui, Jesus investiu tempo em fazer sua defesa, e ó que ele foi muito injuriado naquele período, teve toda a paixão dele e tantas coisas. Nós não temos registro disso, mas ok, Jesus deixa para lá,
Ele é o nosso modelo, nosso guia, mas ele está muito distante da gente, a gente mal consegue compreender ele. Vamos pegar um exemplo recente, Chico Xavier. Chico Xavier, nós temos registros, nós temos imagens, vídeos, livros, artigos, reportagens. Muitas das pessoas que estão hoje ainda encarnadas conviveram com ele, viram ele. Ele nunca se defendeu. Ele sempre foi muito firme em defender os seus valores, o valor das coisas corretas, mas defender a si próprio, ele nunca fez isso. Pelo menos nós não temos nenhuma informação que ele tenha feito isso. Então, isso é para a gente pensar. São espíritos, realmente quando a gente fala de Chico, espíritos jamais muito mais elevados do que nós, mas é lá que nós temos que direcionar nossas atitudes. É lá que nós queremos chegar. É adiante, é à frente. Então nós temos que mirar nesses modelos. E esses modelos nos dizem não reagir. E outro pensamento para nós aqui. Em termos de lógica, se você recebe uma ofensa, seja pessoal, seja para o seu pai, para o seu filho, se ela é verdade, por que nós temos que reagir? Se está sendo dito uma verdade. Puxa, a pessoa falou mal de mim, do meu filho, da minha... Se é verdade, por que eu vou reagir? Por que eu vou achar ruim? Quando a maturidade, quando a lógica nos diz, ok, se é verdade, eu preciso melhorar nesse aspecto. E se for mentira, por outro lado, se o que foi dito foi mentira, por que a gente vai se ofender se é uma mentira? Esse é um ponto importante. Por que eu vou lá procurar defender de uma coisa que não é real, que não existe? Só para isso não propagar? Todos nós sabendo que no fim a verdade, a mentira, ela perde força e a verdade é o que permanece? Então, em termos de pura lógica, não faz sentido. Não faz sentido a gente reagir a uma injúria, a uma violência, a uma ofensa, seja ela qual for. Bom, onde mais nós vemos exemplos onde as atitudes amorosas, a afabilidade, a compaixão, a forma correta e respeitosa de agir, ela produz resultados mais do que a violência. Nós temos exemplos muito marcantes da literatura espírita, nos livros de André Luiz, da série de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda. Então, livro Libertação, nós temos do Resgate de Gregório, no Transição Planetária e no outro livro, Alvorecer de uma Nova Era, o Resgate de Sadoc e vários de seus seguidores, o livro Aconteceu na Casa Espírita e várias outras que mostram momentos onde os mentores, os trabalhadores que estão com o propósito de resgatar aqueles espíritos que estão mergulhados na ignorância, eles sofrem muitas injúrias, muitas palavras ruins, muita instigação à violência, e eles nunca reagem, eles sempre reagem com compaixão, com amor, com compreensão, com respeito. E quem leu esses livros e acompanhou essas passagens todas se impressiona com os resultados que isso traz. Não está nenhum desses livros aí, eu não lembro agora direito qual, mas também é do André Luiz, onde teve até um caso onde o trabalhador que estava em trabalho de resgate no ambiente, na cidade espiritual onde se encontrava o espírito, que era alvo ali do resgate todo que eles estavam executando, chegou a ameaçar esse trabalhador do bem, falando, olha, eu posso te reter aqui. E naquele momento, eu lembro que um dos pensamentos que me ocorreu foi, puxa, agora ele vai ter que reagir para ele não ficar encurralado ali, não ficar numa situação que bota tudo a perder, não ter a própria essência dele ameaçada. E aí eu vi o quanto
eu tenho muito para aprender ainda, porque ele respondeu: se isso for a vontade de Deus, que seja feita a vontade dele. Então, ele não reagiu, ele não revidou, ele não levantou a voz, ele não falou sobre as capacidades, a superioridade dele, e ainda por cima se entregou à vontade de Deus. Bom, e no final as coisas deram certo, e é mais um exemplo de como nós nunca devemos reagir com as mesmas armas, com os mesmos comportamentos que nós observamos. Seja isso numa ofensa direta, seja isso numa rede social que nós estamos lendo sobre determinado assunto, seja isso em detrimento de uma injúria que algum ente querido ou um amigo ou uma pessoa que nós amamos sofra. Nós nunca devemos reagir da mesma forma. Acho que tá bem fundamentado isso, tá bem claro que esse não é o caminho que nós devemos seguir, por mais difícil que ele nos pareça agora. Ok? Bom, nós temos dito então que o amor, a compaixão, a amorosidade, a bondade, ela traz benefícios fisiológicos, ela traz benefícios cerebrais, ela traz equilíbrio, harmonia, ela não dá força ao mal. Que quem consegue cultivar esse tipo de comportamento vai herdar a terra, conforme está no nosso versículo. Agora, como que a gente treina isso? Como é que a gente faz esse treinamento, né, em amorosidade? Então tem aqui algumas dicas mistas do pensamento científico, também de Richard Davidson, do espiritismo, do pensamento cristão, ok? Então, uma delas, introspecção, autoconhecimento. Nós precisamos entender quais são os gatilhos emocionais que nos fazem reagir a algum tipo de injúria, algum tipo de violência, porque são nossos pontos frágeis. Seja pessoais, seja em relação a alguém que a gente ama, nós precisamos entender, através de autoconhecimento, através de reflexão, através de aprender sobre si mesmo, o que nos deixa frágil, porque reagir a uma injúria é uma mostra de fragilidade. Então, importante praticar autoconhecimento. Doutrina espírita, nós temos uma literatura muito grande para a gente conseguir entender os sentimentos que nos motivam. Joana de Ângeles, que é a série psicológica dela, traz muito conteúdo para ajudar a gente nessa jornada de entender o que nos pega, o que nos impulsiona a reagir a uma situação. Outro ponto, comunhão com a espiritualidade elevada. Eu mencionei no comecinho, né? Nós levantamos, acordamos, realizamos uma prece de agradecimento, de uma mensagem positiva para o dia que está vindo. E se logo em seguida a gente começar a correr nas redes sociais, a gente pegar e criticar a política que está aparecendo de novo no noticiário, de não gostar de determinadas coisas que aparecem, reportagens, a gente vai se desconectando com a espiritualidade elevada e vai se conectando com regiões mais inferiores. Então, se manter conectado através de oração, através da vigília do próprio pensamento. Lembra? Orai e vigiai. Isso é o que está aqui. Faça isso. Contemplação da natureza, pessoal. A natureza ainda é a obra mais bela que nós temos no mundo. Não é o nosso prédio, o nosso clube, o que nós construímos. Ainda é a natureza. Ainda vale em momentos que nós não estamos bem, e até, como aqui é um treino que ele está sugerindo, e até de forma, mesmo quando estamos bem, contemplar a natureza.
Quem tem possibilidade, vá, sente na frente de uma árvore, veja flores, passe um tempo lá contemplando isso, admirando e sendo grato por toda essa beleza. Porque a partir daí, a partir dessa contemplação, você começa a praticar a outra parte. Ela te dá base para você praticar a última parte sugerida, que é a imaginação criativa, e você ter uma visualização criativa. O que é isso? André Luiz nos fala: a nossa mente cria a realidade em que nós desejamos. Então, tudo que a gente desejar e visualizar, ela vai se tornar realidade para nós. Ok? Então, quando a gente está num momento de contemplação, num momento que você está admirando e sendo grato, você aí começa a criar na sua mente imagens positivas, situações positivas, você começa a praticar a gratidão, a generosidade, na sua mente, na sua imaginação, trazendo pessoas. Então você começa a realmente moldar o seu mundo, a criar a sua realidade em torno de um ambiente com mais positivismo, com mais amor. E o indicador que esse treino está indo bem, o indicador do sucesso, como é que eu sei que eu estou indo bem? Você está desapegado. E aí é desapegado não só da cor do seu carro, que é mais bonita do que os outros, não só da sua casa, que é maior ou menor do que os outros, mas não só desapegado de precisar defender uma pessoa que você ama de uma injúria, que é uma mentira, mas também se desapegar do seu próprio ego, da sua própria necessidade de se autoafirmar. Ou seja, você se desapegar, você ser cada vez mais invulnerável a qualquer tipo de injúria e de violência. Então, esse é um treino muito bacana que nós devemos fazer. Nós estamos longe ainda, nós nos incomodamos muito com as coisas que nós lemos, e a gente só vai conseguir se blindar contra isso treinando, nos esforçando nesse caminho. E por fim, ficou uma última questão na minha cabeça que eu trouxe aqui para vocês, né? Tá claro que a gente não praticar injúrias e violências, nós estamos agindo de acordo com a lei de Deus. Mas o que mais que tem? O que mais de significado, o que mais concreto tem isso, né? Então tem uma passagem de Humberto de Campos no livro Boa Nova, no capítulo Amor e Renúncia, onde Jesus está conversando com Pedro. E eu vou ler esse trecho inteiro, porque o final dele é muito bacana. Ok? Então, Jesus. Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência da vida. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Compreender o outro. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem num dia em nossos adversários ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Eu achei muito significativo isso. Por mais que você, por mais que as pessoas pratiquem todo tipo de injúria, violência, ofensa contra você, você é o feliz e é uma alegria infinita em ter exercitado a compaixão para com ele e não reagindo. Seja uma pessoa que você ama, que se volta contra você por tantos motivos que a gente vê, seja um estranho. A sua consciência que você fez, que você exercitou um ato de caridade para ele e para você mesmo,
porque você também não entrou naquela sintonia, você também se preservou, é de uma alegria infinita. Uma alegria que o, a pessoa que pratica injúria, que pratica violências, pode até achar que tem momentaneamente, mas nós sabemos que não tem. Então, eu acho que isso daqui fecha de uma forma bem expressiva, bem categórica, esse assunto de injúrias e violências. Achei muito bacana. E o que isso traz de impacto para a nossa vida, então? Toda essa conversa, toda essa reflexão que nós fizemos. Então, pessoal, nós podemos ser mais saudáveis com melhores pensamentos. Praticar bondade, compaixão, generosidade, caridade, isso nos torna mais saudáveis. O autoconhecimento, nosso conhecimento de nós mesmos, as nossas fragilidades, o que nos pega, nos torna mais capazes de aceitar, de aprender e de superar os desafios e não julgar os outros. Ser paciente, como eu disse, também como forma de caridade, não só contra a pessoa, contra quem está cometendo alguma coisa que te desagrade, mas a você mesmo, porque você se preserva. Respeita a opinião alheia, qualquer um pode ter, e nunca, em nenhuma hipótese, dá força ao mal, fazendo ele se propagar. Porque cada vez que a gente pratica o mal, na verdade, nós estamos dando força para ele continuar indefinidamente e chegar no ponto onde nós estamos vivendo. Comentários, acima de comentários, e assim vai, e assim vai, e assim vai, de forma progressiva, que a gente percebe hoje o quanto é difícil, em alguns momentos, a gente ver tudo isso que está escrito, tudo isso que está sendo expressado pelas pessoas. Só, perdão, que saiu. Isso era o que a gente tinha hoje para a gente conversar. Foi uma conversa mais curta. Hoje espero que eu tenha passado a mensagem, preparando esse material. Para mim foi muito importante. Eu acho que todos nós temos dificuldades nessa área. E tem lógica tudo isso que a gente conversou, mas quando a gente pega e conversa de novo, traz para o concreto, traz para pensar e para falar, a gente renova essa vontade, essa disposição nossa para tentar segurar esse tipo de comportamento. Então, vamos fazer nossa prece de encerramento. Mais uma vez agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui juntos, por esses momentos de reflexão. E como forma, Senhor Jesus, de agradecermos de forma muito completa todo esse sentimento que nós estamos hoje, é que nós vamos realizar a oração que nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Pessoal, foi muito bom estar aqui nesse momento com vocês. Agradeço a paciência de todo mundo. E até a próxima, se Deus quiser. Até mais.